Bom recebê-los aqui mais uma vez, para juntos falarmos de um assunto que eu considero muito importante, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, né? Passa lá o outro slide, vamos lá. A gente está, como de costume, transmitindo ao vivo para as outras regiões. Os irmãos de fora que estão nos vendo podem contribuir também, escrevendo aí no WhatsApp, que vocês sabem, da regional, ou no Slido, que está aí o endereço. Aqui presencialmente você pode contribuir com a sua fala, com a sua colocação, sempre é bem-vindo. Tem 1 minuto para fazer a exposição, não é? Para falar, acrescentar, concordar, discordar. A ideia do pastoreio é nós afinarmos o nosso entendimento bíblico e também desenvolvermos algo que é imprescindível. A gente precisa refletir e produzir a partir da reflexão a nossa compreensão. A gente precisa saber pensar, questionar e verificar. Mais do que nunca a igreja, ela precisa revisar a palavra de Deus. Mais do que nunca a gente precisa fazer o que eu digo quase todo pastoreio, a releitura bíblica, para verificar o que é que a gente está de mais e o que é que a gente está de menos, para verificar qual é o posicionamento da igreja. Quando a gente busca na palavra de Deus a compreensão adequada, ela vai construindo na nossa vida um fortalecimento. Um ensino distorcido produz uma fé distorcida e um comportamento distorcido. Então é importante que nós tenhamos esses cuidados. Não repitamos como repetimos algumas coisas, porque às vezes a simples repetição pode estar dando continuidade no equívoco, e esse equívoco pode estar gerando na nossa vida dificuldade no crescimento espiritual, no amadurecimento como cristãos. Você sabe que quando a pessoa ela não quer mais servir a Deus, quando ela se afasta do Senhor, ela busca muitas oportunidades de ter uma brecha bíblica. Parece que é uma briga jurídica, né? Os doutor Jades aí que sabem, as brechas da lei, mas a Bíblia não tem brecha. Pode haver má interpretação, não brecha. E as pessoas buscam uma brecha na Bíblia para justificar o seu afastamento do Senhor, justificar a sua apostasia na fé. O ano passado, se não me engano, não minto, tem acho que uns 3 anos, um pregador do Evangelho de Jesus, da região do Nordeste, ele deixou a fé, e hoje ele prega um outro Deus, que não o Deus Paulo, que a palavra anuncia. E hoje ele diz, em plena vídeo no YouTube e rede lá, alguns canais de comunicação, que Jesus na verdade não passa de mais um irmão nosso. Apostasia na fé. É por isso que a igreja, irmãos, não pode abrir mão da palavra do Senhor. Eu confesso para vocês, para aqueles que estão nos assistindo, que eu fico agoniado quando eu vou a um culto, que eu percebo que a ênfase está no louvor, que eu percebo que a ênfase está nas oportunidades, talvez para preencher um templo e agradar uma clientela. Eu fico agoniado quando eu percebo que a palavra de Deus é deixada pouco tempo, e às vezes se deixa pouco tempo, em alguns casos, talvez, espero que eu esteja errado, por mal preparação do pastor que lá está. Talvez por não ter refletido na palavra, talvez por não ter preparado a palavra. Pregar a palavra é coisa séria. Você, no Facebook de cada um, você pode escrever a bobagem que você quiser, mas para falar aos fiéis, aos que vão ouvir a palavra, eu não tenho direito de falar bobagem. Eu preciso ensinar o que a palavra está ensinando, compreende? Então, eu sei que no nosso meio não tem isso. A gente tem um tempo adequado para a palavra, e a gente não fica com tanta cantarolia, não é? Mas se houver isso, corrija isso, irmão. A igreja não é um teatro. O templo não está lá
para agradar pessoas. Hoje nós estamos num número menor. Eu vou falar com a mesma intensidade, independentemente se tiver 700 ou se tiver 200. Porque não está ocorrendo um show aqui. A ideia aqui não é a promoção do homem, mas é a discussão da palavra de Deus. Às vezes nós desprezamos o ensino, e aí a gente agarra tanta coisa que não é ensino da palavra, e depois não sabe por que é que a gente sofre, né? Sofre na igreja, cresce distorcidamente, crentes ou líderes com a má formação. Então é importante, valorize isso. Vamos lá. Hoje nós vamos falar do pastoreio de número 52, e é unidos no serviço. É uma coisa que muitos querem fazer, e a gente precisa falar um pouco, investigar qual é a motivação do fazer. O tema serviço que nós vamos abordar nesse pastoreio, na minha opinião, deveria ser assim, aquela primeira aula para quem aceita Jesus: a salvação é só nele. A segunda aula que deveríamos ter é o que é o serviço que o cristão faz, o que é que ele desenvolve. O servir ao reino de Deus não tem como objetivo, e não pode ter, de promoção pessoal. Às vezes eu não dei certo lá, não vou falar o ritmo musical para não dizer que a gente está julgando esse ou aquele, mas dei certo, dei errado lá no meio artístico, dei errado lá na vida lá fora, e aí eu venho para a igreja e quero colher os louros que eu não colhi lá fora na igreja. E a gente produz ou se porta como certos astros, como atores ou atrizes. E às vezes, irmãos, denunciamos a nós mesmos. Você sabe uma coisa que eu acredito que o Espírito Santo não tem tido muito trabalho, porque as redes sociais já têm feito isso. Se a gente fala o que a gente tem dentro, aquilo que a gente posta, aquilo que a gente escreve, fala um pouco da gente ali, ou às vezes fala muito da gente. E a gente precisa às vezes ter a noção, a gente não pode perder a noção da coisa, a noção de que não há um homem que esteja acima de Cristo. Não há sabedoria, ciência, técnica, método que supere a palavra de Deus. Não há. Quando a gente fala de servir, e talvez alguém busque servir, buscando essa promoção pessoal, e o serviço ao reino de Deus não tem a ver com promover a si mesmo, mas tem a ver com servir a outrem, com servir a outras pessoas. Não tem a ver com receber elogios, mas se fazer o que é lição básica no cristianismo. Quando a gente fala de serviço, a gente está falando do amor ao próximo na forma prática. Amor ao próximo na forma prática é como eu faço. Essa é a mensagem mais contundente. Aí, os do caminho, os seguidores de Cristo, a igreja, os discípulos, não devem se embaraçar com intenções e objetivos que o mundo tem de glória para si. Nós vivemos num mundo muito similar à época lá, da época áurea grega, um mundo bem hedonista, onde cada um quer produzir a si mesmo, onde cada um tem a ênfase voltada e às vezes as intenções nas suas próprias capacidades. E a gente precisa tomar cuidado. Infelizmente, alguns cristãos têm seguido o modelo de uma sociedade que ela é egoísta, que estão mais interessados na sua própria estrela do que em servir a outro. Estão mais interessados em serem reconhecidos, em serem bajulados. Talvez alguns começaram até bem a sua jornada cristã, mas ao longo do caminho, essa jornada cristã sem aplauso, essa jornada cristã que Cristo fala de carregar a cruz e de negar a si mesmo, ela é muito chata, ela é rotineira, porque ocorre um esvaziamento, e o esvaziamento que cada um de nós não quer fazer naquilo que nós chamamos de ego. E o nosso ego, ele precisa ser alimentado.
como é que a gente alimenta isso? Quais são as intenções? Quais são as motivações? E aí a gente vem como cristão com uma mensagem que, olha, Jesus tem o que o mundo não tem. Jesus faz o que o mundo não faz. E a gente se depara com uma catástrofe, porque aí a gente tem uma boa mensagem, uma boa oratória, mas a gente se defronta com uma prática que não é bem aquilo que a gente prega. E aí, irmãos, isso começa a distorcer a minha intenção, a sua, a nossa intenção. E esse mundo, eles ficam alienados, buscando glória para si, buscando reconhecimento, buscando elogios, e para isso se muda nariz, se muda bochecha, se muda corpo, e para isso as pessoas fazem loucura, se expõem ao ridículo, porque precisam ser reconhecidos. E aí aqueles que são cristãos precisam tomar cuidado, e nós temos que tomar cuidado, para saber quem é que nós estamos pregando, de quem é que nós estamos falando, para saber como nós cantamos, quem é que está crescendo, quem é que está diminuindo. Jesus cita como exemplo a ação do samaritano, o povo que era odiado pelos judeus, né? Porque era lá das hebreias com os assírios, lá na época que eles estavam em cativeiro, em relação aos vistos como os homens de Deus, que não serviram aquele homem à beira do caminho. Diz lá em Lucas 10, versículo 30 a 37, olha o que é que diz. Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando quase morto. Versículo 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Aí Jesus vai dizer o seguinte: e assim também um levita, que quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, aquele lá que não valia nada, que os crentes da época diziam que era raça ruim, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levando-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu ao perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quando a gente fala de serviço, a gente precisa entender que o servir, ou aquele que é chamado de servo de Deus, ele não pode ter aquela consciência assim: eu vou servir só quem é da minha denominação. É verdade que a gente vai lá, vamos começar pelos domésticos da fé, mas a palavra não limita o nosso servir a outrem, o nosso alcance a outras pessoas. Talvez nós não estejamos preparados ainda para servir o próximo. Talvez a gente não tenha ainda essa ideia por conta do nosso nacionalismo denominacionalista, ou melhor, pelo nosso nacionalismo segmentarista. Se é evangélico, estou passando lá, tem alguém lá que está caído e pede socorro. Aí eu pergunto para ele assim: você é evangélico? Se foi, eu ajudo. Se não foi, eu não ajudo. Jesus vai falar para aquele escriba que, amando dos fariseus, queria ter algo para poder pegar Jesus, que essa coisa do próximo, do servir, do se importar, ela não pode ser somente dentro do templo, o sacerdote, o levita. É preciso ir além. Agora, eu já disse no encontro pastoral nosso, que nós, da nossa casa, eu posso falar, porque eu sou dela e nasci nela, nós ainda não estamos aptos para fazer algo para o reino de Deus. Parece chocante isso, né? Eu vou repetir: nós ainda não estamos prontos para fazer algo para o reino de Deus. Por que é que o senhor diz isso, pastor? Simples. Nós temos X igrejas ou templos espalhados pelo Brasil. Se uma igreja tem condição e a outra não tem, e a que não tem gritar que precisa, você não tem noção da guerra que é tirar daquela que tem para ajudar o que não tem.
Eita Deus! Você não tem noção do que é. Então eu faço esse raciocínio, porque a gente tem o tic-tac, de vez em quando eles funcionam sincronizados. Se eu não consigo ajudar uma co-irmã da mesma denominação, eu posso, ou eu estou disposto a ajudar o reino de Deus, ajudar quem nem é da denominação, manter um missionário que não vai citar o nome da pentecostal da Bíblia, que não vai trazer almas para ela, que não vai dizer, olha, a igreja tal me abençoa. Eu tenho essa disposição. Se a gente não ajuda quem é da própria denominação. Então percebe, irmãos, que essa coisa do serviço não é assim, eu sou servo de Deus. E servo de Deus para alguns crentes, aqui não, porque aqui todo mundo é esclarecido. Mas para alguns crentes, servo de Deus é assim, eu sou ombreiro, ou diacho. E agora que eu sou obreiro, então eu sou servo de Deus. Porque para alguns, Paulo, ele só é servo quando ele recebe uma patente, quando ele tem uma nomenclatura, que não fala muita coisa. Tem gente que não tem patente alguma, e vou te falar uma coisa, o povo que trabalha. E tem gente que está cheio de medalha, cheio de patente, e o povo preguiçoso. Ser servo e a disposição do serviço, que é o nosso foco como igreja, deveria ser para dentro e para fora. Deveria exceder. No nosso regimento nós colocamos lá, se em alguma situação de humanitária houver uma necessidade, e a pentecostal da Bíblia, qual é o posicionamento dela em relação a ajudar? Nós tivemos isso há pouco tempo lá naquela questão de Mariana. Pode se unir com outra fé, com outra religião? E nós colocamos que pode. Não importa se professa uma fé diferente da nossa, mas para ajuda humanitária nós temos que estar juntos. E foi comprado água, e foi mandado caminhão e carreta, e foi no caminhão de outro, de gente de fé diferente da nossa, porque quem precisava da água era gente como a gente. Então quando a gente fala de ser servo de Deus, por trás de servo de Deus vem, além de uma credencial, uma disposição de amar ao próximo, independentemente se ele professa a fé que eu professo. Compreende? Em João 3,16 temos uma informação sobre o amor de Deus, que é para todos. Deus não olhou e falou assim, essa raça eu salvo, aquela raça eu mando para o inferno. É para todos que crerem no seu Filho. O Senhor, mesmo sabendo que nem todos os seres humanos aceitariam Ele como Salvador, simplesmente amou. E por amor Ele serviu. Como é que Deus nos serviu? Enviando Cristo. Aí tem um exemplo de John Wesley, da Igreja Metodista, que eu gosto dessa ideia dele, de que a gente possa ter. Ele dizia assim, que a paróquia era o mundo dele, que o mundo, aliás, era a paróquia dele. Que o ser servo para ele não era dentro do templo, não se restringia a um movimento pentecostal, ao segmento evangélico, mas é lá fora, é lá no meio daqueles que a gente acha que não tem mais jeito, e que um dia alguém já achou isso da gente também. É daqueles que a gente acha assim, porque ele ouve o que a gente não ouve mais, mas um dia a gente já ouviu. Teve uma situação interessante num velório de uma pessoa lá da nossa igreja, e aí os parentes não eram da igreja ou da fé evangélica, ou parte deles. Fizemos lá o culto fúnebre, e em dado momento eu falei, alguém da família quer falar algo? Aí uma parente, não sei se era irmão, falou, pastor, posso pedir uma coisa? Pois não. Eu queria pedir que todos nós cantássemos uma música que meu pai gostava lá atrás, acho que era Filha, se não me engano. Pois não, irmão. Qual é a música? É aquela do Roberto Carlos, que fala, nem lembro mais qual é, você lembra qual era? Eu não sei qual era a música lá. Aí eu falei, pois não, Sora Tire, a gente acompanha? Tá bom, ela continuou e cantou junto. Talvez alguns olharam assim, esse pastor está desviado. Talvez, para alguns de nós, a questão de ser servo de Deus, ou o entendimento sobre ser servo de Deus, ou uma patente, talvez nos alienou a tal ponto que a gente não consegue mais levar o evangelho para quem está lá fora.
E é por isso que quando surgem igrejas que, à vista de algumas igrejas mais antigas, lá atrás diziam: essa igreja não é de Deus, é do diabo, porque vai lá e fala de bermuda lá para o skatista, porque fala lá, prega, onde já se viu pregar a palavra lá dentro do mar, em cima da prancha, onde já se viu aqueles jovens tudo escalafobéticos juntando naquele lugar. Esse povo é crente em nada. Talvez eles sejam mais crentes do que alguns que se acham muito crentes por conta das suas patentes e por conta da religiosidade que formou uma casca na sua vida. E a gente precisa rever essas coisas. Uma igreja que realmente serve, ela influencia, ela marca um bairro, uma cidade, um estado, um país, uma nação. E talvez estejamos querendo ver as nações alcançadas em nossos templos limitados. A gente quer que todo mundo aceite Jesus, desde que esteja na nossa denominação, de preferência no bairro onde eu congrego. Tem gente que ameaça: se você sair daqui, Deus vai te amaldiçoar, porque foi eu que te ganhei para Jesus. Você dá risada, mas é verdade. Eu gostaria que não fosse, mas infelizmente tem esse comportamento. Há líderes que se acham donos da ovelha que a Bíblia diz que não é dele. E aí, irmãos, a gente limita no nosso mundo. Então, o primeiro recorte, vai lá, que é isso daí: Jesus, o exemplo de servo. Porque se nós somos igreja de Jesus, o parâmetro de referência, o modelo, não é outro e não pode ser outro senão Cristo. Para os cristãos, o modelo de serviçal ou daquele que serve não poderia ter outra referência que não fosse Jesus. Sem dúvidas, ele é o padrão a ser seguido. O Filho de Deus nos mostra como devemos nos comportar, que tipo de pensamento, sentimento precisamos ter como servos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Filipos, ressalta o comportamento de Cristo que deveria ser imitado, que deveria ser seguido pelos cristãos. Filipenses 2, versículos 5 a 8, que ele fala lá: a atitude de vocês seja a mesma de Cristo, porque ele mesmo sendo Deus, não quis ser igual, esvaziando a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, encontrado em forma humana, e por estar nessa forma humilhou-se a si mesmo, foi obediente, porque havia um propósito de Deus, qual era? A morte de cruz, e ele se submete ao propósito: Senhor, passa de mim esse cálice, todavia, entretanto, seja feita a tua vontade, não a minha. E aí ele vai dando o exemplo de como é que ele se humilhou e como ele se comportou. Temos o claro exemplo do Criador se rebaixando para ser criatura, encarnado em um corpo mortal, sendo humano, sujeito a dores, prisões, sofrimentos, mesmo podendo destruir a todos os seres humanos. Decidiu amar e servir, oferecendo a salvação a todos por intermédio do sacrifício da cruz. A glória continuava com ele, mas escondida, brilhando em algumas ocasiões. Que coisa linda! Ele se deixa. Irmãos, pensa o seguinte: vamos fazer um exercício. Lá onde você trabalha, aquelas pessoas que não gostam muito de você, ou que porventura já te causaram dores, perdas, danos. Se você fosse segunda-feira o chefe geral, o que você faria? Que nós faríamos? Eu não era pastor, mas agora você que não me reconheceu, agora eu sou pastor e você, minha ovelha. Chegou a hora da vingança. Como é que a gente encara isso, né? O servir. Deus sendo Deus, irmãos, Jesus ouviu, passou cada coisa que talvez eu teria matado metade, mas ele serviu. E aí, esse autoesvaziamento de Cristo também nos dá a medida da sanidade e da santidade dele. Significa viver com um senso de realidade preservado, considerando-se como subordinado e dependente do Criador, e em relações de igualdade e fraternidade com todos os humanos. Ele se coloca numa posição de dependência do Pai e num relacionamento fraterno. Quando a gente serve, e o exemplo que eu mais gosto, porque eu me lembro de Brennan Manning, no livro dele, que ele diz que
sobre os alcoólatras anônimos, o AA, que é um alcoólatra ajudando o outro alcoólatra. E em algum momento da nossa história como igreja, a gente começou a achar que a gente já era serafim e querubim. E a gente começa a olhar para o outro e diz assim: cara, vou te matar. Quando a gente começa a olhar sobre esse aspecto do serviço, Jesus vem e é claro, não só na fala dele, mas na ação dele, como é que ele serve a pessoa ou a humanidade. Jesus nos constrange com o imenso amor e humildade que possui, e ele demonstra, além disso, fornece para nós exemplo sólido de serviço em favor ao próximo. Não precisaria se importar ou fazer coisa alguma. Até os próprios discípulos ficam anestesiados com o comportamento de Jesus, lançando mãos de toalha e da bacia. João 13, versículo 3 a 4. Olha o que ele diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus sabia quem ele era, sim ou não? Aí o que é que ele faz? Versículo 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Não passa a ideia de um Deus fraco? Talvez é isso que Pedro pensou, porque o ser humano, parece que a gente funciona assim, hierarquicamente. Alguém que eu considero estar acima, fazer algo que eu faço abaixo de mim, é ultrajante. E o serviço para Deus não produz e não pode produzir status ou um sentimento de superioridade. O serviço e o servir a Deus deve manter em nós, em todos os tempos. Não é só quando eu não sou obreiro, porque quando eu não sou obreiro eu sou humilde, quando eu sou obreiro eu continuo humilde, quando eu estou diácono eu estou perdendo um pouco da humildade, quando eu vou a presbítero então, meu irmão, aí o negócio pega, e pastor então agora é com nós. E o que a palavra ensina é que em todos esses âmbitos, uma coisa deve ser preservada, porque ele continuou com isso preservado: humildade, serviço em prol daquele que era inferior a ele. William MacDonald vai escrever sobre Filipenses capítulo 2:7, o esvaziou-se a si mesmo. Ele diz assim: ele pôs à parte seu resplendor divino e escondeu sua divindade com um véu de barro. Olha que coisa linda, parece uma poesia, né? William MacDonald, do Comentário Bíblico Popular. O Fábio tiver ali, você já compra lá, ó. Ele pôs à parte seu resplendor divino e escondeu sua divindade com um véu de barro, e foi nesse traje que manifestou seu maravilhoso amor, restaurando o que ele nunca tirou. Aí vamos trazer para nós, que a gente vai para o ponto de contato. Pode pôr o ponto de contato aí, Chico. Que a gente cresce um bocadinho, não precisa crescer muito não, a gente cresce um bocadinho, a gente já tira as vestes de barro, Hércules, e a gente já coloca a veste de ouro maciço. A gente perde. Por que é que isso acontece? Alguns referenciais. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, sabia nada de nada. E eu não posso desconsiderar aqueles que me ajudaram, que contribuíram com a minha formação cristã, pelo fato de chegar onde cheguei. Porque se eu fizer isso, eu não entendi o exemplo que Cristo passa para nós cristãos termos. Eu já disse isso aqui uma vez. Deus falou para mim assim: 3 coisas Deus falou antes de ser eleito. Primeiro, tu não é melhor que os teus irmãos. E se Deus falou, tem um porquê. Porque Deus não joga as coisas ao vento. É porque Deus deve ter visto alguns sinais, faíscas de provável soberba, de arrogância. Aí Deus disse assim: ó, Ronildo, você tem propensão a ser soberbo, a ser arrogante, então baixa a bola. Porque quando as coisas acontecerem, não é porque você é bom, é porque eu, Deus, que sou bom, que te chamei. Então fica debaixo da minha mão. A segunda coisa que Deus me falou foi: não faça da minha igreja nada que eu não te mande fazer.
Porque às vezes os êxitos ou a habilidade com o passar do tempo, né? Passar do tempo, você não fazia uma coisa, é uma coisa. Você começa a fazer constantemente, você se torna hábil. A habilidade pode nos trazer uma confusão mental. Qual? Eu achar que eu sou tão bom que Deus não precisa nem se preocupar comigo. Senhor, se preocupa lá com o novo na fé, que aqui já está tudo dominado. E aí eu peco porque eu deixo de depender de Deus. E aí a gente começa a fazer as coisas achando que a gente é bom mesmo. E a terceira coisa que Deus me falou, que é óbvio, Ele disse: minha honra, a glória e o poder. Nada que nós façamos que venha a ter êxito antes, nada que dê certo lá, é porque você é bom, é porque a Regiane é bom, é boa, mas é porque Deus é bom. Deus é bom. Agora, quem é que a igreja tem tido como exemplo? Vamos discutir um pouco isso entre nós. Na igreja de hoje, dentro ou fora, lembrando, não cite nomes, dentro ou fora, qual é... O que a gente tem como exemplo? Quem é que tem sido o nosso exemplo como igreja? Do que a gente tem visto? Quais são aqueles que a gente tem seguido? Vamos lá. Existe coisa, eu sei que vocês olham muita coisa, conhecem muita coisa e tem aí os exemplos. Quem é a primeira pessoa que vai partilhar conosco aqui? Levante sua mão, tem lá o Tiago ali na minha esquerda e o Léo aqui na minha direita, Leandro, que vai estar com o microfone lá para que você possa contribuir partilhando aí. Quem a igreja tem tido como exemplo? E quando eu faço essa pergunta, a gente precisa olhar para o comportamento da igreja. Como é que a igreja se comporta? Ah, mas a minha igreja, a igreja de modo geral, a igreja, vamos colocar assim, a igreja brasileira, como é que a gente tem se comportado? Quem é o nosso exemplo, irmãos? Pelo que a gente vê, pelo que a gente vivencia. Quem é que tem sido o nosso exemplo? A gente tem comportamento, vamos olhar assim, tem alguma coisa aí, cara? Olhando assim para a igreja brasileira de modo geral, como é que a gente vê o comportamento dos crentes? Como é que a gente vê a igreja se posicionando? E a forma como nós nos posicionamos e como os crentes se comportam, lembram o exemplo de Jesus? Vai lá, Ricardo. Aqui na internet, os irmãos estão dizendo que muitos têm seguido os líderes, aqueles que são superstars, aqueles que têm currículo, aqueles que têm uma beleza exterior. Até beleza exterior. Eita, cantores. Um falou até que Silvio Santos, não entendi. Silvio Santos. Mas que é isso? Imitadores. Também muitos aqui falando sobre a influência das igrejas que dizem seguir a Jesus, mas acabam sendo influenciadas por um monte de coisa de fora e acabam mudando o rumo. Mas é isso, muitos falando aqui dos líderes, aquele que está na frente do trabalho, aqueles super líderes que existem hoje por aí. Os super mega líderes, o Erco já vai falar, é você, Erco? Só um minutinho. Outro dia eu vinha, acho que foi vindo para cá da outra vez, ou indo embora. Eu estava na Vila Guilherme para alguma coisa. E eu fui ouvindo uma propaganda. E a propaganda, irmãos, era a mais horrorosa possível. Era assim, porque você virá hoje, porque o profeta de Deus vai mudar a sua vida. É isso mesmo que você falou, não é Jesus, não, é o profeta de Deus. E aí eles lançavam algumas entrevistas. Eu vim aqui sem perspectiva e quando o homem de Deus lançou a palavra, falei, cara, que gente doida é essa, bicho? Fala, Hércules. Meu nome é Hércules, da igreja de Guarulhos. Essa pergunta, ela é muito oportuna, pastor Ronildo, pelo seguinte fato. Infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo de muita fake news espiritual, também poderíamos dizer assim. Muita propaganda enganosa. Eu vejo que, infelizmente, a igreja brasileira, ela não tem procurado Jesus como ponto máximo, mas tem se espelhado uma na outra. E eu fico preocupado
eu fico preocupado, porque à medida que você vai buscando e você vai vendo, parece que nós estamos no ápice, espiritualmente falando, e eu não vejo isso, eu não sinto isso, porque quando você olha grandes nomes reformadores como George Whitefield, você começa a ver John Wesley em 1739, onde eles buscando ao Senhor ali na madrugada, não buscaram referência em ninguém, a não ser em Cristo, no Espírito Santo, e revolucionaram a Inglaterra, a Europa. E hoje, infelizmente, a gente olha uma denominação, a igreja, e acha bonito o que ela faz. Deu certo lá, eu vou fazer também. Eu vejo que estão se espelhando nas próprias denominações, no próprio homem. Olha aí a fala do Hércules. Quem mais pensa como ou difere? Vamos lá, gente, só peço um por vez para não tumultuar. Como é que nós estamos hoje nesse tempo? Não faz muito tempo criou aquela coisa de a importância de estar debaixo de uma cobertura espiritual. Que eu brinco com os meninos que a única cobertura que eu posso oferecer é de chantilly. Porque eu também dependo do sangue de Jesus. E aí a gente vê pessoas que corriam atrás da cobertura espiritual. Agora tem uma nova moda. É os que dizem que buscam a paternidade. E é a paternidade no sentido assim, eu sou filho de Deus e não tenho que me relacionar com ninguém, não tenho que me submeter com ninguém. Se eu falar em submissão, uma coisa, a submissão, ela não desabona. A submissão, ela não nos reduz. A submissão, ela não tira de nós méritos. Pelo contrário, diante do Pai, ela acrescenta. Sabe por quê? Porque nos leva a pôr em prática o exercício da humildade, do me submeter ao outro por amor a Cristo, e não importa se o outro tem melhor ou pior formação que a minha. Eu o considero superior, porque a palavra me manda fazer assim. E não tem nada a ver se ele é um bom, um sábio, um letrado ou um não letrado líder. Tem a ver com amor a Cristo, que me leva a ter comportamentos com o próximo. Agora a moda é um relacionamento na vertical que não constrói nada na horizontal. Mas Jesus não ensinou isso. Eu dependo do Pai e eu me submeto. Eu tenho comunhão com Deus, mas eu tenho comunhão com a horizontal. Eu creio no Senhor, mas eu também respeito o meu próximo. Eu busco a Deus, mas eu também entendo que eu preciso ter relacionamento com o outro. Essa história que não cabe mais, eu sei que no nosso meio não tem mais isso, que o meu negócio é com Deus, não é com o homem, isso aqui não tem mais, nessa fase já foi. O meu negócio é com Deus e é com os homens. E no meu caso, sou casado, ainda é com Deus, com a esposa e com os homens. Então, como é que a gente olha a igreja hoje? E aí, que referências são essas que nós estamos trazendo como líder de exemplo? Nós cristãos não somos frutos do amor de Deus? Foi por causa do amor de Deus que Ele veio, enviou Jesus, morreu por nós, e Ele é o nosso bom pastor. E aí, Jesus fez muitos milagres, Jesus realizou muita coisa, e geralmente quando as pessoas queriam bater palmas para Jesus, Ele dizia assim, não diga nada para ninguém. Marcos capítulo 1, 40 a 44, um leproso se aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se queres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça a sua purificação e o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho, para que esse também pudesse ser inserido de novo na sociedade.
Jesus não diz assim, ó, vem cá gente que eu vou entrevistar aqui todos que eu curei. E aí? O que você tinha? Era leproso. E onde é que você foi curado? Ah, foi aqui no monte. No monte de quem? No monte de Jesus. Quem vai colocar a mão sobre você? Foi Pedro? Foi Tiago? Não, foi o bom pastor Jesus. Será que a gente não tem um pouco disso de... Eu preciso, sabe, ter esse reconhecimento. Não importa quem orou, gente. Pouco importa quem foi que visitou. Pouco importa o que você fez pelo outro. Haja visto que a Bíblia diz que você faz uma mão que ela faz, a outra não saiba. Haja visto que toda a glória não pertence a homem, quem orou, quem não orou. Ah, porque eu que orei por ele e por ela, foi você que curou? Não, então não tem efeito. O testemunho só é dado por conta da cura, não é por quem colocou a mão ou por quem foi usado, é porque ele que ainda é o Senhor dos senhores, ainda cura. E a gente precisa tomar cuidado com que tipo de exemplo nós estamos nos espelhando. Paz do Senhor, boa noite. Nilson, CPBB Salto. Eu vejo que a igreja, de uma forma geral, o exemplo que ela tem seguido hoje são os evangelistas televisivos. Uma vez que estamos nos distanciando do Evangelho, na verdade, pregamos um Evangelho sem Cristo e um Cristo sem cruz. Então, descambamos para uma coisa chamada humanismo. É o vem que Jesus vai fazer algo por você. Então coloca-se a mensagem, a pregação, a ênfase é mais uma mensagem de autoajuda do que uma mensagem feita por uma exegese bíblica e aquilo que a Bíblia quer dizer. Tenho dito a sempre aqueles que ouvem o seguinte: quando você vai entrar numa empresa, você se adequa àquilo que a empresa exige, ou você chega e a empresa tem que mudar as exigências dela para se adequar às suas. Mas é o que nós estamos fazendo dentro da igreja. Eu me achego à igreja, a igreja tem que mudar as suas exigências para que eu faça parte dela. Então o exemplo que ela tem seguido, na verdade, são os televisivos. Os televisivos encontraram um istmo da igreja que é o camarada frustrado porque ele não conseguiu estudar, ele não conseguiu liderar na casa dele, ele não consegue liderar na empresa onde ele trabalha, ele não lidera em lugar nenhum, mas aí quando ele vem para a igreja ele recebe um cargo e ele tem uma autoridade sobre determinado grupo de pessoas, então ele se acha. E aí é onde temos que servir a esse e não a igreja. Então vamos nos distanciando. O exemplo que nós temos na verdade é: nos servimos de Cristo para chegar aonde queremos e não somos servos do Senhor. Essa é a realidade da igreja brasileira no meu parco entendimento. Olha só, quando a gente tem essa ideia de ser servido, Jesus ele fala justamente o contrário. Mateus 20, 28 ele diz assim, ó: como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O exemplo de Cristo não era de chefe. Pastor é chefe, gente? É ou não é? Não é não? Ih, rapaz, o negócio agora ficou feio. Você imagina o que foi para Pedro? Você imagina o choque que Pedro tomou, ô Fábio, quando Jesus vem com a toalha enrolada na cintura, a bacia com a água e fala assim: Pedrão, deixa eu lavar teu pé. Tá maluco, senhor? O senhor é o cara. Chama lá o servo da casa. A gente como líder, nós como líderes e como cristãos, precisamos tomar cuidado para não ser mordido pelos bichinhos da vaidade. Eu já tive em lugar, que eu não posso falar onde, mas não foi na denominação, é de fora. Que tem quem leva o cálice de água, que tem quem carrega a pasta do líder. Sem contar os batedores na igreja. Sabia que tem batedor na igreja?
O cara vai chegando assim, um já pega a mala, outro já vem com a taça de água, aí vai 3, 4 obreiros assim na lateral dele, faz um paredão e ele entra. Coisa mais linda, parece até o Obama quando assumiu lá, o Trump. E tem líder que gosta disso. E tem crente que gosta disso. E tem cristão que busca isso. E aí tem que ter de tudo, irmão. É o servicinho. Lá na sede, a gente faz todo segundo domingo, tem a ceia e tem uma festa para os aniversários. Festa mesmo. Quando eu cheguei lá, eles falaram que era uma festa, eu achei, deve ser uma coisinha assim. É coisa para gente grande. Sanduíche de metro, bolo salgadinho, refrigerante, tem parabéns para você ainda, nessa data querida. E aí me perguntaram assim, pastor, qual é o seu aniversário? A gente pode assim, falar na igreja, né? Vamos falar, pastor, hoje você faz aniversário. Eu falei, mas o costume aqui não é comemorar todo mundo junto? Então eu vou comemorar todo mundo junto. O fato de eu ser pastor não pode me dar regalias em detrimento da membresia, principalmente porque o meu, o seu, o nosso exemplo tem que ser o de Jesus. Eu me lembro no primeiro ano de gestão que tinha uma salinha assim para trás, lembra lá da mesinha com sucos e coisas e tais, até Gatorade, mano. O negócio era... Aí o obreiro falou assim, pastor, a gente, era bispo, né? Agora estamos desbispados. Aí falou assim, bispo, a gente pode, vamos montar aqui uma mesinha para você se quiser comer alguma coisa. Aí eu perguntei pro irmão na época, falei assim, o que você vai pôr aqui vai ter para todos os obreiros que estão aí na convenção? Aí ele me olhou com cara de espanto. Eu não, falei, então não quero. O que eles comem eu vou comer. Ah, mas tem uma salinha reservada para o almoço lá só para a diretoria. Também não quero. O arroz está lá, o arroz aqui é arroz à grega soltinho, lá é o papa, então não, o arroz papa. Porque, irmãos, essas coisas são sutis. Elas começam nos pequenos favores, nas pequenas coisas. E daqui a pouco vai avançando, e daqui a pouco nós estamos usando os anéis de ouro, e daqui a pouco nós estamos usando vestes, e eu acho que é por isso que até alguns não me respeitam como líder na denominação. Porque quando eu chego, não chega o cheiro do Dolce & Gabbana, do One Million, porque eu estou abaixo de Rexona. Outro dia eu tive, agora recentemente no Nordeste, nós voltamos de lá, uma irmã falou assim, Pia, pastor, pensei que ia chegar aqui o presidente, um senhor já de idade, com óculos, com a voz grossa, dente, todo, né, de terno, aí tu vem aqui assim, todo assim, Eu falei, Talvez para alguns isso é relaxo. Mas você já parou para pensar que, Ronildo, para mim, isso é uma das formas de manter em controle a minha soberba e a minha arrogância? Você já parou para pensar que pode ser uma das estratégias de eu saber que eu sou igual a você? Aí, irmãos, a gente olha, e os modelos são assim, eu sou da época de que a gente imitava tudo, do suspensório, a mala preta, parecia aquela outra religião, né? Eu sou da época quando a gente ia para a vigília à noite num calor danado e a moda era o sobretudo, pesado, pensa um trem quente, porque era imponente. O cara tinha a voz desregulada, mas na hora que ele ia falar, havia um impostamento, peito de pombo. Meus queridos e amados irmãos, nesta noite gloriosa estou regozijante pela magnitude da glória do eterno, eficiente, misericórdia. A saudação já é uma pregação que precisa de dicionário. E a ideia é o seguinte: será que a gente está sendo a gente? Ou será que a gente está imitando alguém? Será que o meu referencial é Cristo?
ou o meu referencial é outra coisa ou outra pessoa que pode sim distorcer o meu objetivo, que deveria ser o de servir a outra. Pastor, aqui ó. O que chama a atenção na pesquisa aqui é que, e isso mostra, a pesquisa sempre é uma amostra. Então, de todas as pessoas que responderam, dos irmãos que responderam aqui, quer dizer, somente 10% disse que a igreja segue Jesus. Os outros 90% eles apontaram alguma coisa diferente de Jesus. Então, é um negócio que é chocante. Nós, como igreja, confessarmos, né, que em 90% do que nós estamos aqui colocando, que a igreja atualmente não segue Jesus. Quer dizer, o que dá a entender que os irmãos escrevem aqui é até que a igreja ela segue Jesus, mas um Jesus criado fruto de alguma estratégia, de algum marketing, mas que não é o Jesus bíblico. É o Jesus líder, não é o Jesus servo, né? É o Jesus todo-poderoso, não é o Jesus que vai falar com os pecadores. Então, o resultado dessa pesquisa ela me chamou muita atenção nisso. Quer dizer, parece que está claro para todos que a igreja está no rumo errado. Está no rumo errado. Então, a igreja segue um Jesus diferente do Jesus bíblico. E daí fica a pergunta, né? Como reagir a isso? O ensino de Jesus é claro, irmãos, e poderoso na ótica secular. A ideia de Jesus ela é rebaixadora. Na ótica secular, lavar os pés pela cultura do Oriente, de outras pessoas, é algo que não é para a pessoa importante fazer. Na ótica no reino de Deus, é grandioso. O que era classificado como menor e rebaixado, para Deus seria o maior. João 13:4 diz: Jesus tira a vestimenta de cima, tomou a toalha, bacia e água para servir como qualquer outro escravo. Essa foi a sua divisa: eu vim para servir. Deveria também ser a nossa, se nós somos servos de Deus. Funcionou aí? Jair. Oi, fala, Jair. Bom, a pergunta ela abre um leque muito grande, né, para que se explane alguma opinião, mas quando a gente começa a estudar um pouco a história da igreja pós-reforma, a gente também vai entender que nós temos de evangelho no Brasil pouco mais de 100 anos. E parece que tudo que a gente tem nesses pouco mais de 100 anos é a verdade absoluta. E a gente se esquece que o evangelho foi escrito de maneira judaica ou oriental, e nós já recebemos uma herança que já veio maculada com o ocidentalismo, com o capitalismo, ou seja, a gente tem que prosperar, a gente tem que progredir, a gente tem que dar certo, a gente tem que avançar, e muito, né, não foi só a partir dos anos 70 e 80 que a coisa começou a ficar ruim, ela já veio com um certo quê de tudo tem que dar certo porque Deus está com a gente. E, enfim, o exemplo da gente são pessoas ou líderes que dão certo. E o que é dar certo? É estar cercado de uma multidão, é estar nos canais de televisão em horário nobre. O que é dar certo? É construir um império, como disse o Jedson agora há pouco. Então, assim, a igreja vai tendo como referencial esse lance capitalista de dar certo. E quando a gente olha para a vida dos apóstolos, qual deles deu certo nesse sentido, né? Um morreu de forma pior que o outro. Quando a gente vê os que vieram depois deles, até os anos 100, anos 200, faltou madeira para pendurar crente em cruz e incendiar e, sei lá, colocar no coliseu para morrerem. Então, quando a gente vai ver na história da igreja, bate uma crise quando a gente olha para a igreja nos dias atuais, para a forma cristã de se viver, que se misturou com esse capitalismo, né? Então, a gente entende que Jesus é responsável em fazer com que a gente dê certo. E se a gente dá certo nas questões monetárias, nas questões profissionais, a gente dá o testemunho que deu certo. Só que o caráter de Cristo não é revelado por aquilo que dá certo, é por aquilo que somos. Então a gente revela a Cristo pelo caráter que somos, pela maneira com que vivemos, reagimos, não por aquilo que está dando certo na nossa vida. Mas é difícil você colocar os crentes nesse viés, né, do Evangelho de Jesus. Então, assim, uma opinião minha, né, a gente deveria estudar um pouco mais os Evangelhos, os 4 Evangelhos, de forma mais acurada, como nunca estudamos, e também a história da igreja, porque com isso a gente talvez mude de referenciais, né? Os meus referenciais há 15, 20 anos atrás, como disse o pastor Nilson, eram os grandes pregadores. Eu almejava ser como eles.
chegar onde eles chegaram, ter as multidões ali me ouvindo, esse era o sonho que eu tinha. De algum tempo para cá, meu sonho mudou muito. Eu só quero estar sentado com pessoas compartilhando Jesus. Então era isso que eu queria falar. Muito interessante. E a gente vive, irmãos, essa coisa do êxito, né? Do sucesso. Jesus caminhou lá com os seus apóstolos, discípulos, e eles, como Jair mesmo disse, tiveram mortes e mortes terríveis. E às vezes a gente pode cometer o erro de estar atrás de quem me ofereça sombra, cujos holofotes me alcancem. E isso é um grande problema, isso é um grande equívoco. E a gente pode perder o referencial do que é servir ao reino de Deus. Tem mais alguém? Próximo recorte. Sim, vai lá. Então, e já põe o próximo aí, recorte, por gentileza. Sendo serviçais do reino. Vai lá, quem é? Gostaria de ler uma parte da Bíblia que se encontra em João 3,16. Levanta a mão. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu leio essa passagem, eu vejo que no momento que Deus entregou o Filho dele, para a gente parece apenas uma cruz, mas para Deus estava sendo um dos maiores sacrifícios, que foi morrer por pessoas que ele nem conhecia, por pessoas que ele não sabia nem o que iriam fazer ou falar dele. Mesma coisa da gente entregar a alguém que a gente ama, uma pessoa que a gente nunca nem viu, não sabia o que a pessoa já fez. Deus fez isso, entregou o que ele mais amava para a gente. Porque hoje a gente conhece, talvez, falar dele, falar da verdade que ele passou. Mas às vezes a gente vê mais coisas denegrindo o nome de Deus do que louvando ele. Que a gente possa não fazer mais, a gente possa ter Cristo mais dentro da gente. Quando a gente for pensar em fazer algo de errado, que envergonhe a palavra de Deus, a gente venha lembrar do sacrifício que Deus fez por nós. Amém. A entrega de Cristo, a entrega do Filho de Deus, é a prova cabal e prática do amor dele por nós. É o serviço em prol de uma humanidade que estava perdida e que pode agora ser salva através da fé em Jesus. Vamos falar sobre os serviçais do reino. Como é que a gente era antes de Cristo, antes de ter a Jesus? Se a gente começar a pensar o porquê eu fazia as coisas, quais eram as minhas intenções, quais eram os meus planejamentos e por que eu planejava daquela forma. Aí a gente crê em Cristo, aí a gente conhece a palavra de Deus e as nossas intenções e comportamentos, eles começam a ser impactados porque a palavra vai dizer o porquê eu devo fazer e como eu devo fazer. Vai trazer uma coisa que é difícil de lidar, que são regras, que constrói uma vida cristã, que são os princípios. Quando a gente vai servir a Deus, ou quando a gente se dispõe a crer em Jesus e recebe a orientação da palavra e ser servo de Deus, a gente faz um trabalho que é sempre por alguém. Deus deu os dons através do Espírito Santo para que com os dons nós pudéssemos servir. Deus dá os ministérios para que através dos ministérios nós pudéssemos servir. O serviço é o foco, o objetivo é o outro. Esse alcance que Deus fez com a humanidade a partir de Cristo, também Ele delega em nós e nos chama para tal entrega do nosso tempo, do negar a si mesmo em favor do outro, do suportar o outro, do caminhar com o outro. E aí, irmãos, eu pensei assim, todos nós devemos ter, a meu ver, esse entendimento de que somos todos diáconos, servos.
voltados para o serviço. Quando a gente reformulou como é que faz, por exemplo, a pessoa chega ao pastorado, ele passa 4 anos como diácono. E depois ele vai direto para aquilo que o Senhor o vocacionou, seja o pastor, o presbítero, enfim. E aí uma vez perguntaram, mas o senhor acha certo Deus me chamar para pastor e eu ter que ficar 4 anos como diácono? Aí eu falei assim, mas o pastor é servo também. O presbítero é servo também. Percebe como a gente construiu, no nosso entendimento, uma hierarquia, uma coisa assim na vertical, de que esse é maior que esse, e parece que também esses princípios que devem estar contidos em todos os que são chamados, eles mudam de acordo com o status, o que não é verdade. O pastor é servo, o presbítero é servo, o evangelista é servo, o missionário é servo. E aí, dentro do serviço para Deus, cada um com uma habilidade, com uma funcionalidade, cada um para atender uma demanda que é exigida na igreja ou fora dela. Filipenses 2, versículo 1 a 4, ele vai orientar a gente sobre isso. Ó. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam, olha aqui, versículo 3, por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildade, considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Os que são servos não podem permitir em suas vidas intenções e comportamentos que venham a proliferar nele e na igreja inveja, disputa, cobiça. Eu que devia estar ali. Tinha que ter sido eu, mas o pastor não teve visão de Deus. Geralmente tem uns pastores meio cegos, né? À vista de quem quer subir ou ter uma patente. E aí a gente começa a criar essas coisas da disputa do quem faz melhor, do quem é melhor. E a gente chega na beira da insanidade quando a gente tem a coragem de declarar assim: sem mim agora eu quero ver como é que eles vão fazer. Que na verdade, irmãos, quem serve, ele não é chamado para ser aplaudido. Uma coisa interessante, tem uma Bíblia, recomendo você a comprar, a Nova Tradução da Linguagem de hoje, chamada Estudo Conselheira, uma Bíblia recente aí que tem um entendimento, ele faz uma análise científica e religiosa. Quando uma pessoa, presta atenção nisso, se vê ou pretende que outros a tratem como se fosse muito importante e superior aos demais, pode ocorrer um tipo de transtorno mental e distorção de personalidade. Em casos mais graves, temos delírios e autorreferência, que colocam a si próprio no papel-chave para tudo. Encontrados em sociopatas, certos políticos, ditadores sanguinolentos e figuras excessivamente narcisistas, isto é, que idolatram a si mesmos. Graças a Deus que a gente não tem isso no nosso meio. Às vezes não, acho que sempre a gente tem que estar se perguntando: por que é que eu tenho que estar envolvido? Por que é que tem que ser só eu para fazer isso? Já parou para pensar nisso? Que talvez Deus te quer em outra função ou fazendo outra coisa, e a gente usa às vezes uma coisa assim: mas Deus não quer que eu faça outra coisa. Pode ser que eu não queira. E aí vamos falar sobre o que é ser servo, porque o servo ele não escolhe o que ele faz o que o Senhor lhe manda fazer. O servo, ele não diz para o Senhor como é que tem que funcionar a casa, é o Senhor que diz para ele as regras da casa. É o Senhor que vai falar para ele: olha, é dessa forma que eu quero, coisa e tal, é assim que funciona. No contexto da ceia, os discípulos de Jesus, eles revelam uma natureza humana pecaminosa. Os corações deles estavam impregnados de intenções bem distantes das propostas do reino de Deus. Porque logo após a ceia, eles começam a ter uma discussão entre eles, e o tema da conversa era: quem é o maior?
dentre eles? Quem é o melhor entre eles? Talvez pelo fato de Jesus estar falando, olha, eu vou ser morto e coisa e tal. Talvez alguém teve aquela coisa assim, putz, eu sou o próximo líder. Eu estou aqui na bola da vez. Eu que ando com o homem, eu estou colado com ele. Tenho que dar um jeito de passar rasteiro em João, que João vive abraçando ele. E eu que estou ali, estou perto. Eu faço, eu ajudo, porque eu posso ser a próxima bola da vez. Ou eu faço e eu ajudo porque eu tenho convicção que o que eu faço é para Deus e não por uma intenção de chegar ou de conquistar ou de usurpar ou de ter algum cargo. Na nossa igreja não acontece isso, mas tem igreja que quando você fala para alguém que ele vai ter tal cargo, ele vira o servo dos servos. E se a partir da promessa de ser algo ele se tornou o servo dos servos, pode ser que a intenção aí está distorcida. Percebe? O que é que eu faço? Eu fui lá no Nordeste, lá rodamos, lá fui numa igreja nossa lá, que é bem na área rural e tudo. Falei para os irmãos, não vim aqui porque eu sou o presidente, eu vim porque eu quis vir. Se não quisesse, não precisava ir, tem regional lá. O que a gente faz? A gente tem que estar vasculhando o nosso coração. Quando a gente começa a fazer porque o papel nos empurra para fazer, porque o título nos impõe a fazer, porque se eu não fizer, outros vão falar ou vão questionar, a gente tem que começar a questionar a si mesmo sobre o porquê estamos fazendo. Eu não faço que eu sou isso ou aquilo, eu faço que eu gosto. Peguei as férias da faculdade na quinta-feira, eu não vou na igreja por conta da graduação. Nas férias estava lá, na terça, na quinta. É porque você não vem na semana e você é o pastor, nas férias você tem que estar na igreja? Não, se eu não quisesse eu não ia. Mas eu gosto de estar, é diferente. E eu comecei a observar, Lázaro, que essas coisas não são construídas à base de um cargo. Porque eu comecei a lembrar como é que eu cheguei na igreja. Lá no Eldorado, eu morava perto do campanário, pegava imigrantes, cruzava, eu chegava primeiro. Abria o templo. Tem irmãos aqui que sabem disso. Arrumava as cadeiras, varria a igreja, então eu sempre lá de trás fui. Não vai porque assim, porque eu sou obreiro, eu vou porque eu gosto. Por que eu estou fazendo? Porque está na iminência de eu ser o vice escolhido, e aí eu tenho que mostrar serviço. Motivo errado, intenção equivocada. Tem que fazer porque você gosta de fazer, porque você entende que o servo é direcionado pelo seu Senhor. Em Lucas 22, 25, ele vai falar para os discípulos assim, ó, que os reis eram chamados de benfeitores. Os reis dominavam gentios e eram geralmente homens considerados grandes pessoas. De fato ficaram seus nomes marcados na história. Só que tem um porém. Esses benfeitores, esse título de benfeitor, ele só ficou ligado ao nome que foi marcado na história, mas não à conduta prática, porque na prática eram líderes cruéis. Reis, senhores, eram terríveis com o povo. Foram déspotas. Então, dentro desse entendimento, desse questionamento sobre o serviçal, eles não faziam, e eles não tinham título de servo porque de fato serviam, porque eles estavam como líderes daquele povo, como reis. E Jesus vai desconstruir isso nos discípulos na mesa da ceia. Lucas 22, 24 a 27, ele diz, surgiu também uma discussão entre eles, qual deles era considerado o maior. Aí que ele vai falar essa questão do rei, do que servia, por que servia, da forma como servia. E Jesus vai dizer sobre si mesmo no versículo 27 de Lucas 22. Ele vai dizer assim no 26, ó: mas vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Qual é a ideia de Jesus? Essa ideia de que assim, mas eu sou pastor. Lógico que a gente tem o ministério local, óbvio, cada um tem a sua função, mas não vai cair a minha mão se eu varrer a porta da igreja. Não vai diminuir a minha autoridade.
A minha, sua autoridade não está amparada, não foi construída numa credencial, num altar, numa cadeira mais alta, no meio das outras mais baixas. A nossa autoridade é constituída pelo chamado de Deus na nossa vida e pelo histórico de vida que indica temor a Deus. Quando a gente faz essas reflexões, a gente começa a pensar o seguinte, que talvez aquilo que se construiu, e aí eu volto para o contexto da igreja brasileira, como liderança, está distante do que Jesus ensinou. Porque o líder, uma vez, eu vou lá de jeans, camisão, eu estou lá, e o Rogério anda mais arrumadinho, né? O Rogério é mais arrumadinho, ele lá bota o perfume lá, todo cheirosinho e tal, né? Eu não gosto, mas a mulher dele diz que está cheiroso, aí vai lá. Aí ele chega todo arrumadinho de terno. Uma vez um irmão chegou assim, uma pessoa de fora falou assim: ô irmão, o pastor é ele? Aí eu li assim, falei, é. No final foi lá pedir oração, é ele que também é pastor, não menti, também é pastor. Mas porque as pessoas têm essa ideia construída de que o servo do Altíssimo é aquele que está vestido assim, com paramentos tais, entende? Com um anel que referencia, que indica, e é engraçado esse trem, né? Nada contra quem gosta de anel, também gosta, é que os dedos engordou e não dá, mas às vezes o cara usa um anel de formatura de uma cor de pedra, e aí ele está na igreja pregando para os crentes, bom, é teólogo, mas aquele anel diz que ele é da medicina, ou que ele é da administração. Escolheu a pedra errada, o anel errado. Mas eu tenho um anel mais novo, alguns pregadores usam um anel que dá quase o dedo todo assim, e aí a gente, porque essas coisas, irmãos, a gente acaba imponderando, né? Transforma símbolo de poder, de autoridade. E quando a gente começa a ler sobre Jesus, dá tédio, porque Jesus não era assim. E talvez Jesus hoje em carne não encantaria muitas pessoas, porque talvez alguns crentes não querem ser igreja e também não querem a igreja, eles querem outra coisa que não é igreja. Talvez a nossa busca seja por algo que diga mais respeito sobre a minha necessidade humana e emocional do que de fato com o fazer que o Senhor mandou nos fazer. Talvez o nosso comportamento não tenha sido tão de servo. Falo para mim, para você, para nós, e a gente pode repensar nisso. Nesse tempo de ministério, duas coisas me chocaram. Uma pergunta que eu fiz para dois pastores, na verdade, um outro amigo meu fez, se Deus mandasse ele sair daquela cidade e ir para outro lugar, e ele foi categórico, falou, vou não. Falou, não, mas se Deus mandasse, se eu tiver certeza que foi Deus, falou, vou não. Não, mas não é o presidente assim, se Deus falou com você, confirmou um monte de Deus falou, não vou nada, agora eu estou estabelecido, vou não. E aí isso é preocupante, porque aí o servo acha que é Senhor, e o exemplo de Jesus não foi esse, e o chamado para ser servo não é esse. Vai lá, o que é ser servo? Olha lá, Chicoso, o que é ser servo, irmão? O que a gente entende hoje, seja no contexto brasileiro, seja na nossa denominação, seja no que você entende, o que é ser servo hoje? Para nós. Tem aí? No slide do? Olha aqui o Ricardo. Já temos 3 aqui. Ser servo é seguir o exemplo de quem serviu primeiro. Ser servo é estar no centro da vontade de Deus, tendo Jesus Cristo como exemplo de servo, pronto para servir não somente a igreja, mas todos aqueles que precisam de ajuda. É ser obediente aos propósitos de Deus, se preocupando em amá-lo e também ao próximo. Olha, para alguns, já disse aqui, talvez para nós ser servo é a partir do momento que o pastor me separa e me dá um cargo. Eu conheço algumas pessoas que foram embora da denominação porque o pastor se negou a dar um cargo. Eu acho que o maior privilégio que a gente tem, independente da patente, é ser chamado servo de Deus. Alguns foram embora. Eu já estou aqui há 20 anos, o senhor não me põe a pastor, então eu vou embora. E alguns vão, aí encontra sempre, porque o balcão de promoção está aberto aí fora. E aí promove, e o camarada volta, ou a camarada volta, e agora eu sou pastor, e agora eu sou pastora.
Como um rapaz que na época do Paineira chegou lá e queria ser recebido como pastor, eu perguntei: quem ordenou, irmão? Então a igreja não existe mais. Beleza. E a sua credencial ou cópia ou carta? Não tem. Então me dá o telefone do seu pastor. Então ele mudou, sumiu, não sei, não tem contato nenhum dele. E aí eu queria saber, a pergunta foi categórica assim: eu queria saber se o senhor me aceita aqui como pastor. Eu não te conheço, não sei quem você é, não tem quem eu possa ligar, não posso, irmão. Ele foi embora. Aí abriu uma igreja, teve um povo da nossa igreja que seguiu ele, o Jedson é da época, lembra? E depois o povo tudo desbaratinou. Porque às vezes a gente está correndo para ser o que a gente quer ser e não o que Deus chamou para ser. E quando a gente briga para ser o que a gente quer ser, dá BO, dá errado, dá ruim. Mas quando a gente aceita o que Deus nos chamou para ser, irmão, é essa coisa mais linda que tem. É o evangelista evangelizando, é o pastor apacentando, é quem foi chamado para louvar, louvando, é quem foi chamado para socorrer, socorrendo, para administrar, administrando. E aí essas coisas a gente vai se deparar e o nosso processo hoje ele é doloroso, porque nós estamos no meio de tudo isso. E o que tem agitado essas águas e o fundo do ribeiro, sabe o que é? O discipulado, que confronta. Mas para mim não tem coisa mais linda quando eu ouço de um pastor assim: pastor Ronildo, hoje eu entendo e aceito que eu não sou pastor, eu sou evangelista, ou então eu sou diácono. Irmão, parabéns, você é cabra macho mesmo, entendeu a mensagem do evangelho. Talvez a nossa corrida frenética por cargos nos distanciou da questão ou da função de servo. A gente precisa tomar cuidado para não nos vangloriarmos de sermos ministros de Deus. Isso é um termo, irmão, ministro de Deus. O que é que você é? Ministro de Deus. A gente fala hein, Paulo, não é bonito? Eu sou ministro do Evangelho. Eu preenchi uma ficha aí, em algum lugar que eu fui, minha filha estava junto, aí está lá, profissão. Aí eu coloquei a minha profissão, comprador. Aí ela falou assim: pai, você não é pastor? Eu falei: sou. E por que você não pôs profissão de pastor? Pastor é a minha vocação, minha profissão é comprador. Eu falei: eu não entendo como profissão, eu entendo como vocação. Não tem cursinho que você faz e sai pastor. Você vai ser aperfeiçoado e aprender, mas se não for chamado, meu irmão, não vai. Tá claro isso? Será pra gente? Mas eu vou fazer isso aqui, já sai de lá com a carteirinha, vai na Praça da Sé, que rapidinho você volta pastor. Não posso falar a barraquinha qual é, mas é por ali. Esse irmão que queria ser reconhecido como pastor, ele subiu no monte e desceu como o quê? Como o quê que ele desceu, Jedson? Não, foi apóstolo, varão. Falei, logo vi que eu não estava à altura de receber em nosso meio um apóstolo. Qual é a motivação? Em 1 Coríntios 4:1, já vou abrir para falar. Quem quiser a oportunidade já levanta a mão para ficar com o microfone. Em 1 Coríntios 4:1, assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Lida com a palavra, ensina a palavra. O apóstolo usa o termo grego ruperetes para a palavra ministro, que refere-se a um subordinado ou um empregado e não patrão. A ideia de ministro hoje em dia está muito diferente. Ministro está ao ar de superioridade. Paulo está dizendo o contrário: você é servo, você é escravo, você é subordinado. A palavra no grego aí refere-se ao remador da fileira de baixo, que nem sequer de longe lembra posição superior. Os gregos rejeitavam os trabalhos manuais, eram reservados para as pessoas menos importantes. E uma das escritas ele usa esse termo e vai dizer como um trabalhador de trabalhos manuais. O que é que Paulo está dizendo com isso? Vocês são ministros de Cristo, mas vocês não são Cristo, vocês são servos. Vocês não se vangloriem, porque vocês não são nada não sem Ele. E aí vem um mestre e diz assim: vocês são tudo as varas.
Só que se vocês não tiverem ligado em mim, vocês não dão fruto. Tem que ter a seiva verdadeira, entende? Essa questão do serviço, irmão, a igreja, a gente distorce. Tinha uma necessidade, as viúvas dos gregos não estavam sendo atendidas. Aí os apóstolos falaram: não vamos deixar a palavra, vamos escolher homens idôneos, cara de caráter, para ir lá ajudar. A gente pegou a função e o trabalho desses homens e transformamos numa patente, num certo nível de hierarquia, e a gente dá a patente quem não faz. E a gente está preocupado se é bispo, se é pastor, se é diácono, mas a gente não faz. É a necessidade sendo suprida, é a necessidade sendo atendida. Não nos dá e não pode nos dar o sentimento de superioridade. Um servo no grego, doulos, não age segundo a própria vontade, antes é totalmente dependente das ordens do seu senhor. É usado como substantivo e na função de palavra mais comum em geral para se referir a servo, indicando frequentemente sujeição sem a ideia de escravidão. É usado para falar de condições naturais, metaforicamente das condições espirituais, morais e éticas. Servo, submisso. Há uma diferença abismal entre as palavras ministro e mestre. Mestre vem de uma palavra na língua latina, magister, que fala de magistério, magistrado, que aí tem uma coisa interessante do pastor Elias Ribas que cita isso. Ele vai dizer o seguinte, que é procurado, o mestre ele é procurado por ter algo a mais. Mas ele vai falar também do ministro, de minister, que procede de minos, que se refere a alguém que tem algo de menos, ou algo menor. Ministro não nos coloca em pé de igualdade de Cristo, nem superior a Cristo e nem superior uns aos outros, mas nos coloca numa linha horizontal de servos, onde eu trato dessa questão, meu irmão ao lado também é ministro como eu, trata da outra questão, o outro da outra questão, e assim o reino de Deus ele é completado e o serviço é feito, porque todos têm a sua função. Percebe? Para ser servo a gente precisa ter o conhecimento dos ensinamentos, porque como é que eu vou servir sem saber como é que ele quer que eu sirva? E aí, irmãos, a gente precisa se perguntar se a gente faz por disputa, como os discípulos disputaram entre eles, discutiram entre eles lá na ceia, por questões políticas ou por politicagem religiosa, pela sua fatia, pelo seu status. Por que é que a gente serve? Você já passou por alguma questão na igreja assim, ô César, que você chega e a pessoa fala assim: pastor, estou aqui porque daí vier. Estou aqui. Não é porque o senhor entrou, estamos juntos. Mas aí o novo pastor vai e tira uma responsabilidade dele. Aí já não está tão junto assim. Aí o pastor já começa, o Nilson, já não dá a oportunidade que ele estava acostumado a ter. Aí o pastor já é do diabo, perdeu a visão. E a gente começa, Rodrigo, a se deparar com uma pressão por pessoas que querem ativismo e que querem reconhecimento. Eles querem tudo. E às vezes a gente quer tudo, menos ser servo. E aí, irmãos, é que eu fico perguntando: o que é para nós ser servo? Tem alguém? O que é para a gente ser servo? Aqui, ó, o Ricardo. Mais algumas aqui que os irmãos estão contribuindo pela internet. Então, literalmente ser escravo, totalmente dependente das ordens do seu respectivo senhor. Tem outra aqui que fala que ser servo é simplesmente amar ao próximo e usar as suas qualidades e habilidades para ajudar ao próximo. É estar disposto a realizar tudo aquilo que agrade a Deus, no serviço da obra de Deus. É seguir o exemplo de quem serviu primeiro. Certa feita, irmão, eu pastoreei uma igreja aí, que as irmãs fizeram lá uma festa.
E preste bem atenção nisso que eu vou te falar, porque talvez, se tirarem você do que você está fazendo, e se me tiraram do que eu estou fazendo, eu preciso me perguntar se eu permaneço. Se a minha ideia for a ideia boa, eu sirvo. Se a minha ideia for a ideia que prevalece, eu abraço. Se a minha ideia ou se a minha ocupação me render reconhecimento, eu estou junto. Mas se não for, eu já não vou ser tão servo assim. As irmãs fizeram um trabalho e teve um dia de sábado lá, que eu não sei por que motivo, elas não iam usar o louvor naquele dia. E aí os meninos do louvor não foram, os músicos não foram. Isso não acontece muito na nossa igreja, né? As mulheres fazem um trabalho, aí os músicos, naquele dia, não está na escala e não foram, deram BO. Aí eu fiquei observando. Chegou no domingo, tinha todo mundo lá, porque estava na escala. Você sabe que uma vez teve um irmão que foi na igreja, se estiver falando com alguém, não sou eu, é o Espírito Santo, tá bom? Você sabe que certa vez, irmãos, uma pessoa visitou a gente na igreja, e aí perguntou lá quem era o pastor, me apresentei, coisa e tal. Aí na hora da pregação foi lá um obreiro, aí pregou tal. Aí esse irmão veio falar comigo, falou: olha pastor, fiquei impressionado aqui, vocês, quando o senhor não prega, o senhor vem para o culto. Meu Deus. Ué? Ele falou: não, porque onde eu congrego lá, quando o meu pastor não prega, né, ele não vem. Eu falei: mas é porque ele tem outra atividade? Ele falou: não, porque ele não vem. Aí Jesus vai orar, Jesus pegou os discípulos e falou assim: sobe lá no monte e ora lá. Jesus estava junto. Aí Jesus, antes de mandar ele lavar os pés de outros, lavou os pés dele. E aí quando a gente fala de ser servo, irmão, desconstrói a nossa capacidade que nós achamos ser superior. Desconstrói. É Cristo quem faz. Filipenses 2,3 ele vai dizer assim, ó: vocês não façam nada por ambição egoísta, por vaidade, mas humildade, considerem os outros superiores a si mesmos. É fácil fazer isso? A gente se reúne assim naquela conversa, não de botequim, mas de padaria, e a gente diz assim: meu, o irmão lá foi uma benção, né? Aí aquele que tem um ego um pouquinho maior diz assim: não foi tão benção assim não, isso aí eu já sabia. Não se trata de reconhecimento, se trata talvez de falar de si para outros sem perceber. Mas você viu como foi lá hoje? Não tá essas coisas não. Se eu fosse o pastor, eu faria melhor. Se fosse eu, irmã, aquela nota ali eu faria uma firula e ia ficar mais bonito. E aí a gente começa a desconsiderar às vezes o serviço de outro. Não sabe o que o outro passou, não sabe como é que o outro está, mas a gente se acha senhor. E a gente olha e diz assim: não, eu tenho uma ideia que é melhor do que a ideia dele lá. Às vezes pode até ser. Às vezes pode até ser. Sabe qual é a coisa mais difícil para o servo? É carregar a cruz. Porque carregar a cruz, às vezes Deus tira o que a gente não quer que Ele tire, e mexe no que não queremos que Ele mexa. O Senhor só pode fazer tudo, mas meu púlpito não. Tá bom, irmão, pode levar o púlpito para sua casa. Às vezes a gente tem alguns comportamentos, e aí eu fico pensando nos meus comportamentos, o que é que eles comunicam e qual é o impacto disso na minha vida e na vida do outro. Qual é o exemplo? O que é ser servo, irmão? Será que a gente tem... Vamos lá.
Alguém tem algo mais a partilhar nesse sentido? O que é ser servo, hein? Tem lá o Tamer. Não é Thundercats, é Tamer. Pode ser também. Rapaz, o meu ponto de vista, pastor, livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Aquele que nos amou e tal. Então, quando a gente levanta o dedo e aceita Jesus, a gente não tem mais escolha. A gente não vive por nossa vontade. A gente vive para servir. Então, o que eu tenho como base para mim é esse versículo: não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e eu tenho que fazer aquilo que Ele, como servo, aquilo que Ele quer que a gente faça. E o complemento do versículo é: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aí Paulo, irmãos, Paulo agora está de fato dizendo que agora ele é servo de Deus. Porque Paulo está dizendo assim, ó: se antes eu me vangloriava por ter na minha carne a marca da circuncisão, agora eu não me glorio mais por ser circuncidado. Agora eu me glorio em Cristo, porque de fato a fé nele é que me traz salvação. Olha que coisa linda. Ele vai dizer: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, minha motivação não é mais a circuncisão, não é mais ser discípulo de Gamaliel, não é mais ser da tribo de Benjamim, não é mais o ser circuncidado ao 8º dia. Agora eu sou de fato servo de Cristo, porque eu creio só nele e me agarro a ele. A gente poderia fazer uma aplicação aqui dizendo o seguinte: quando você é servo, ou quando nós somos servos, nós não podemos nos agarrar a outra motivação que não seja Cristo Jesus. Cristo Jesus. Para se pensar, provavelmente, e é verdade, deve ter ficado coisas a serem abordadas ou esgotadas sobre a questão do servir, sobre o serviço cristão. Mas eu acredito, tem uma mensagem aí do Gol, pode pôr lá. Acredito que quem pede honra, ouça isso, quem pede honra parece que não entendeu o Evangelho, e também não será honrado pelo único que pode honrar, que é Deus. Pois em nenhuma parte do Novo Testamento encontro Jesus se exaltando ou se exibindo, fazendo propaganda dos seus milagres que realizava. Os que querem ser grandes devem se colocar como menor. Os que lideram devem ser humildes, servindo aos outros. De modo geral, o servo deve suportar uns aos outros, ajudar a todos, mesmo os que não têm empatia, não colocando o próprio interesse acima dos interesses do reino de Deus. Quando a gente serve, irmão, essa coisa de ser ministro de Cristo não é assim, alcancei o topo da pirâmide, agora eu sou o cara. É assim, eu tenho que lidar com gente que é difícil, tenho que perdoar quem me ofende, tenho que negar a minha vontade, porque Ele fez tudo isso por mim. E ai de mim se achar que sou alguém ou que tenho mérito em alguma coisa, senão no Senhor. No Senhor. Que a gente tome cuidado, nós como igreja, para não sermos, irmãos, apegados a cargo, apegados a uma tarefa, apegados a um status. Porque pode ser que a gente se perde por aí, pode ser que a gente se perca. Pode ser que a gente se perca, mas que a gente seja aquele servo que o Senhor fala, que a gente escuta, que a gente entende e obedece. Senhor, faz em mim a tua vontade. Tem alguém mais que queira falar? Tem lá um. Paz, Senhor, amados. Opa, amém. Irmão Elenilson, lá de Vila Guilhermina. Eu acredito, amados, que ser servo, nestes 20 anos que eu sirvo ao Senhor, é nós morrermos, nos anularmos a cada dia e vivermos
em prol do reino de Deus, em prol da igreja do Senhor aqui na terra. Se nós não pensarmos dessa maneira, nós precisamos rever esse ponto para servir ao Senhor, com amor principalmente. Amém. Quem mais? Há mais alguém? Tem uma última aqui, pastor, Vai lá. que eu achei interessante, que ele fala: ser servo é servir sem ser visto. É servir sem ser visto. Servir sem ser visto. Servir sem ser visto. Olha, irmãos, vai aqui uma fala com amor. É uma orientação pastoral com muito carinho. Com amor de verdade, não é chamando atenção. É assim, seria bom se nós pensarmos sobre o que eu vou falar agora. Vai no hospital, não tira foto do irmão que está doente lá. Não fotografa o outro. Estou aqui. Deus sabe. Deus sabe. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente pode partir para um exibicionismo e pode ser mal interpretado, ainda que a intenção não foi aquela. Então, com amor eu digo assim, vamos tomar cuidado. A pessoa está lá toda entubada, cheia de coisa, foto. Eu não sei se é para orar ou é para mostrar que, ó, eu vim aqui. Se for para mostrar que foi lá, está fora. Eu não gostaria, se eu um dia ficar internado, se for me visitar, se tirar foto, eu tá com o cabelo bagunçado, com o rosto pálido, todo cheio de coisa, vai lá, para com isso, irmão. A gente tem, põe lá, Chico, o último, a gente tem um aviso importante, eu quero dar uma orientação. Primeiro da nossa celebração, dia 20 de outubro, às 15 horas, no ginásio da Portuguesa. Irmãos, para que vocês que estão aqui, em outubro de 2017, nós mandamos uma carta aos pastores, orientando que se alugasse um transporte para aquele povo da igreja que às vezes não tem condições de se locomover. Então, não foi algo que a gente avisou agora há um mês, foi avisado desde o final do ano passado. Poderia parcelar o ônibus, a van. Então a gente fez a coisa com muita antecedência. Então, se teu pastor não fez, se você não tem carro, fala: pastor, vou no seu carro. Ah, pastor, a igreja não tem condição. Irmão, são 10 meses no mínimo para se preparar. No mínimo. Vai ser no ginásio da Portuguesa. E foi nos oferecido, porque o ginásio da Portuguesa é arrendado pela igreja Renascer. Foi nos oferecido divulgar na rádio, lá, graciosamente na TV. Eu pedi que não divulgasse, não autorizei divulgar. Por quê? Porque eu quero lá o povo que é da igreja cristã pentecostal da Bíblia. Mas se nós não entendermos o que é caminhar junto, cabem lá 7.000 pessoas, Chico? 6.500. Vai ser muito vergonhoso se a gente chegar lá, porque a orientação foi: todos os templos fechados no estado de São Paulo, pastores alugarem ônibus ou vão levar o povo. Ah, não aluguei, não levei. Então, pastor, você está em rebelião, rebelde. A festa é nossa, não estamos fazendo, está tudo pago, telões de LED na frente, na lateral, segurança contratada, não estamos pegando ninguém da igreja para que todos que são membros possam aproveitar a festa, desde a limpeza, a segurança, tudo contratado. CET avisado, a polícia militar, está tudo no esquema certo, né? Não tem nada, tem que tomar cuidado com essas falas, né? Pode ser mal interpretado, né? Tá tudo certinho. Agora, veja só, o pastor não leva o rebanho, irmãos. Eu até fui além, falei: gente,
O povo oferta, dá o dízimo. A igreja tem condição? Falei para o Rogério lá, para a gente fazer os que vão de ônibus, fazer um saquinho lá com um sanduíche. Foi ou não foi, Rogério? Vamos comprar lá um refri, vai um saquinho com sanduíche e refri para cada um que vai. O povo contribui, gente. É cuidar do próprio povo. Vão ter lá a orquestra, a gente está montando uma festa bem bonita. Fomos resgatar a história do fundador com os nossos fundadores, mas também fomos na IPI. Tem coisa bem interessante. Conseguimos materiais e situações, né, que ocorreram. Então a festa é nossa das 15 às 20 no mínimo. Sem intervalo. Vai ter lá lugar para fazer lanche, tem, não sei se é cantina, como que é? Food truck. Vai ter lá os negócios que vendem sanduíche, comida, essas coisas. Mas aí, irmãos, é assim, ó. A gente conta com a presença de vocês. Se você vê lá que seu pastor não falou nada, a coisa está meio sem movimento, fala, e aí, pastor, como é que é? A festa é nossa. Porque se eu deixasse divulgar na TV, ia encher de muita gente que não é, e aí a gente ia ficar de fora. Então, é alugado para a celebração dos 60 anos da Igreja Pentecostal da Bíblia, amém? Então, não deixe de ir, vai com a roupa confortável, vai de tênis, é das 15 às 20, né? Siga as orientações dos seguranças, das placas indicativas. Tem estacionamento lá, vai ser de 25 a 30 pila o período. E os ônibus vão ser indicados lá, CET, tem todo um trabalho que já está tudo comunicado para que seja, no dia ocorra tudo bem. Então, por gentileza, não deixe de ir. A gente precisa valorizar a nossa casa, né? Precisa parar com a história que a grama do outro é melhor. Nós também temos grama verde. Nós também temos a bênção de Deus na nossa denominação. Deus está conosco. Amém, gente?